de agora. É uma satisfação muito grande para a nossa associação, mais uma vez, estar recebendo todos vocês aqui, nessa sequência aqui de webinars que estamos fazendo com rádios de todo o estado, com os nossos associados. É sempre importante a gente trocar essas ideias, né? Trocar alguns feedbacks importantes aí em relação à questão de rádio, as várias áreas dentro das emissoras, né? E hoje o nosso assunto é sobre comercialização durante a pandemia. Eu sou o Jailson Angeli, tá? Eu sou vice-presidente adjunto da CAERT aqui para a região norte, né? E queria mandar um abraço para a Ana Paula, que é a nossa representante aqui da região norte, Ana Paula Melo, e registrar também, sempre agradecer ao Silvano, que é o nosso presidente, nosso grande parceiro e uma pessoa que nos inspira todos os dias no nosso trabalho, né? E uma boa recuperação para ele, que teve o Covid-19, mas já está recuperado, já voltou ao trabalho pelas informações que eu tenho, né? E que bom que deu tudo certo. E também mandar um abraço e agradecer a todo o pessoal aí da diretoria da CAERT. Bom, comercialização em tempo de pandemia vai ser o nosso assunto. Eu queria mais uma vez reforçar o pedido para que todos fechem os microfones aí, tá, pessoal? Todo mundo pode deixar a câmera ligada, mas cortar o microfone, que se tiver algum som aí vai acabar interferindo na conversa aqui e na palestra do Acácio, né? Então, o Acácio é um dos nomes mais respeitados do Brasil no rádio, tá? Ele tem um grande reconhecimento em todo o Brasil no rádio. Ele é diretor de mercado da Rede Mix, é conselheiro da ESP e também da BERT, é publicitário por formação, tem MBA em marketing pela Fundação Getúlio Vargas, radialista e gestor com mais de 35 anos de experiência em empresas de radiodifusão, como na Massa, né, na Transamérica, na Rádio Eldorado, na Estadão e ESPN e também no Grupo Bandeirantes. Cássio, eu queria desde já te agradecer por você aceitar o nosso convite, estar conosco aqui, compartilhar suas experiências, compartilhar aí as suas informações, que é muito importante nesse momento aqui, nós todos do rádio nos unirmos e trocarmos experiências que possam engrandecer e fortalecer o nosso meio, né? Então, com você a palavra a partir de agora, eu estarei aqui te acompanhando, tá? E fica à vontade para fazer as suas colocações aqui. A gente vai abrir para pergunta ao final, mas o Acácio falou que quer fazer uma conversa bem tranquila, e se surgir algum assunto específico durante a palestra, ele até responde algumas considerações aqui, bem tranquilo, né, Acácio? E eu queria aqui já agradecer também a presença do nosso presidente Silvano, que está na live a partir de agora também conosco, aqui no nosso webinar. Presidente, muito obrigado, feliz pela sua recuperação, feliz por estar conosco aqui, viu, Silvano? Estamos muito felizes mesmo. Acácio, com você a partir de agora. Seja bem-vindo à nossa associação mais uma vez. Eu estou... que bom que o Silvano entrou. Saudações, Silvano. Melhor recuperação possível para você, mais breve. Queria dizer o que eu pude falar alguns minutos antes para o Guido e para o Jailson, da minha alegria de poder estar próximo novamente da CAERT, que no meu coração, apesar do meus elos com a ESP aqui em São Paulo, ou mesmo com a BERT há tantos anos, a CAERT é a associação que um melhor espaço tem no meu coração. Então, eu estou particularmente muito feliz. Quando o Daniel um dia me consultou, poxa, o pessoal da CAERT quer o seu contato para participar de uma live, eu disse, mas mais do que, por favor, faça isso. Eu estou realmente muito feliz. Eu estou nesse negócio de rádio, essa aqui é a minha última encarnação, né? Então, eu acho que, como eu estou nesse negócio de rádio há muitos anos, Deus me permitiu reunir uma experiência longa e eu acho que eu tenho como missão, de alguma forma, tentar compartilhar as minhas experiências. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, agradeço muito o convite e reitero a minha disposição e disponibilidade para a CAERT, para o rádio e os seus radiodifusores, sempre que vocês julgarem necessário, né? Eu trouxe aqui uma imagem. Vamos lá? Será que eu consigo? Consegui, Jailson? Vamos lá? Tá na tela de todo mundo? Perfeito, está na tela.
Eu, particularmente, gosto muito dessa imagem, eu acho que ela é emblemática e desafiadora, né? E acho que ela também simboliza muito o momento que todos nós estamos vivendo no meio dessa pandemia, num momento onde as coisas precisam se reinventar e precisam trazer energia para a gente subsistir e sobreviver e poder superar essa fase difícil. De uma maneira geral, a gente sempre enxerga, eu gosto muito dessa imagem do iceberg, porque a maioria de nós e dos profissionais sempre vê aquela parte do iceberg que está acima da linha d'água, né? Que é essa parte aqui onde eu estou sinalizando com o mouse. Mas, na verdade, o iceberg é muito mais do que isso, né? Tem muito mais massa ao redor aqui desse volume. Tem muito mais conteúdo, tem muito mais potencial, tem muito mais oportunidades para a gente buscar. Então, acho e queria pedir para vocês olharem com muito carinho para essa imagem e começar a olhar para o iceberg como um todo, né? Não olhar mais exclusivamente para o pedaço que está acima da linha d'água, que está na superfície. Esse pedaço que está na superfície, nós, os nossos concorrentes, diretos e indiretos, estão vendo, né? Mas se a gente tiver essa capacidade de se abstrair e se afastar um pouco e olhar para o iceberg como um todo, tenho certeza que a gente vai buscar e vai encontrar muito mais oportunidades. Essa imagem, de alguma maneira, sempre norteou a minha vida, né? E eu sempre olho para ela como um mantra, né? Uma coisa que a gente não pode se permitir ter atenção voltada exclusivamente para essa parte superior do iceberg. Tem que olhar para o iceberg como um todo. Isto posto, né, eu queria seguir aqui um roteiro. Eu, às vezes, vou me socorrer de alguma imagem que eu tenho aqui para vocês não dormirem muito, tá? Eu queria dizer, todo mundo sabe, o mundo mudou, né? O mundo mudou muito, né? E acho que essa figura do iceberg, ela realmente é emblemática, né? Então, o mundo digital sofre uma pressão relativamente grande sobre os nossos negócios, né? O perfil dos nossos interlocutores, os nossos anunciantes, as agências de propaganda, os decisores de publicidade, os nossos ouvintes, esse perfil mudou muito, né? Você tem uma entrada aí dessa meninada da juventude que decide mídia pelo seu hábito de consumo, pelo hábito de consumo do seu grupo, né? Tem um filósofo polonês, ai meu Deus, o nome dele, eu vou lembrar, Peter Bauman, prêmio Nobel de Filosofia, que ele define que a gente vive uma época de relações líquidas, né? Onde as coisas não têm necessariamente mais as formas de outrora, né? Todos nós, ou muitos de nós, fomos treinados para modelos fechados, né? O rapaz que gosta de rock, ele gosta de rock e não tolera sertanejo. Ou a menina que gosta de sertanejo, pegar aqui um exemplo superficial para a gente não entrar muito em comportamento humano, a menina que gosta de sertanejo não curte rock, assim sucessivamente, né? A gente está vendo aí, especialmente com a campanha polêmica da Natura, onde as relações estão mudando de estereótipos, de formas concretas. Podemos aqui fazer todas as críticas e considerações ou elogios à campanha, mas, de alguma forma, ela traduz isso, o momento que a gente vive no mundo, onde as relações estão mudando. Nada será como antes, né? Então, nada mais tem forma regular.
Então, hoje, e para nós que somos uma mídia que tem mais de 80 anos, né, com pilares muito arraigados, a gente tem, alguns de nós têm uma certa dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo, né? Isso é um tremendo desafio para nós. Então, mudou a nossa audiência com relações fluidas, onde as pessoas hoje gostam de A, amanhã gostam de B, depois de amanhã de C. Hoje a menina fica com a menina, amanhã ele fica com o menino. A campanha de Dia dos Pais é uma mulher que é uma, não sei adjetivá-la, mas eu acho que é uma trans, né? Ela mudou de sexo, enfim. Então, o mundo mudou, né? Quem decide mídia, a parte que nos interessa, também mudou, né? E o que aconteceu, uma parte muito saliente disso, na minha forma de entender, é que a gente teve uma juniorização no mercado. Quer dizer, a formação acadêmica dos decisores de mídia, especialmente para a mídia convencional, chamada mídia convencional, é muito limitada, né? Os decisores de mídia hoje é um tremendo desafio para nós vamos passar por isso daqui a pouco. Nós precisamos enfrentar isso, porque os decisores de mídia não têm conhecimento para decidir mídia offline. Tem uma condição, tem muita dificuldade, e a gente precisa enfrentar isso. Então, essa é a minha introdução do que mudou no mundo, né? E isso tudo é desafiador. Some-se a isso a pandemia. Você pega as populações das cidades, tranca em casa, ninguém consome mais nada, tira as pessoas da rua, o comércio fecha, né, que é um segmento tão importante para o nosso negócio, e aí o nosso desafio é potencializado. Acho que é sobre isso que a gente vai conversar um pouco aqui, e eu peço a vocês que fiquem à vontade para interromper, mandar as perguntas via chat para o Jailson. Eventualmente, quiser interferir, quiser debater, por favor, levante a mão, a gente habilita o microfone e conversa. Meu propósito aqui é a gente poder compartilhar com vocês a minha forma de enxergar algumas coisas, que certamente não são verdade absoluta, né? E o que o anunciante demanda hoje, né? O mundo digital, de alguma forma, influenciou muitos nossos anunciantes no sentido de oferecer métricas para eles, né? Sei lá, aí no estado de Santa Catarina, talvez a gente tenha pesquisa regular de Ibope em 2 ou 3 cidades, se eu não estou enganado, né? Então, lá na terra do Nelson Paulo, em Joaçaba, não tem pesquisa regular do Ibope, e o anunciante questiona ele porque fez um post no Instagram, no Facebook, e teve Y likes, Z visualizações, né? Então, a necessidade de que tenhamos métricas que sejam comparáveis é muito importante. Não necessariamente essas métricas tenham que se restringir ao Ibope, né? Hoje, né, a maioria das nossas emissoras de rádio tem lá um site, tem um aplicativo, tem o seu áudio distribuído pelo streaming. Recomendo que vocês vão lá e meçam a audiência que vocês têm no streaming. Isso é um número que é fiel, talvez até mais e melhor do que o número que, eventualmente, o Ibope pode oferecer. Eu sempre digo que as redes sociais foram feitas para o rádio. O mundo digital foi feito para o rádio, né? Eu lembro que há muitos anos, quando eu comecei na Rádio Cidade aqui de São Paulo, e toda emissora de rádio no Brasil, as emissoras de rádio tinham um único número de telefone, no caso da Rádio Cidade, 252-6981. E ali, para esse número, convergiam todas as ligações de pedido musical, todas as ligações de participação, todas as mecânicas promocionais, convergia tudo ali. Naquela época, a empresa que administrava telefonia em São Paulo
era a Telesp, né? Como aí era a Telesc, né? É isso, né, Jair? E a Telesc, né? E aqui a Telesp dizia o seguinte: a Cássio, a Rádio Cidade, perde por minuto 100 mil ligações. Então eu olhava para aquilo e falava assim: meu Deus, quantos pedidos musicais a gente perdeu, quantas inscrições para interatividade a gente perdeu, eram infinitas, era um mundo muito grande, né? E aí o que acontece? Aí vem o WhatsApp, entra em qualquer uma das nossas emissoras de rádio, vê lá no monitor o que acontece com o WhatsApp das nossas rádios. São telas sendo sucedidas ininterruptamente o tempo inteiro com participação de ouvinte. A relação que a gente conseguiu construir com as nossas audiências através das redes sociais, seja o Facebook, Instagram, Twitter, o que for. Então, olha o que o mundo digital ofereceu para nós. Se o anunciante ele quer métricas comparáveis, nós temos métricas comparáveis para oferecer para ele também. Por que não? Né? Se a gente vai no nosso streaming e mede lá quantas pessoas estavam ouvindo aquela rádio naquele determinado momento, eu posso dizer para ele, olha, Y mil pessoas ouviram seu comercial na minha rádio, sei lá, na Rádio Tangará, por que não? Né? Então, nós temos métricas. O que a gente não pode é aceitar o calado. De novo, a imagem do iceberg. Né? A gente fica olhando lá para cima, minha cidade não tem Ibope, não tem pesquisa regular de Ibope, não tem nenhum instituto de pesquisa que venha medir aqui. Beleza, mas vai no stream, mede, sobe um post, mede o número de seguidores que vocês têm nas redes sociais, esse é um número mensurável, número de participações de WhatsApp num determinado programa que a emissora tenha. Então, a gente pode muito bem voltar para o mercado dizendo: eu tenho, sim, números que podem ser comparados com os seus. E, eventualmente, a gente ainda tem um recurso que é impulsionar, né? Que é impulsionar campanhas nas redes sociais, por muito pouco. Então, se a gente fizer uma campanha qualquer com determinado anunciante, por que não impulsionar isso? Né? Nós aqui no Mix Dia dos Pais, o pacote de Dia dos Pais contempla entrega, obviamente, de spots na rádio, um guia de compras na rádio e um guia de compras na internet. Um carrossel com ofertas que nós estamos alavancando lá na internet. A nossa venda, gente, ficou muito mais trabalhosa, ficou muito mais difícil, mas ela não ficou impossível. Pelo contrário, hoje nós temos outras ferramentas. Pelo contrário, hoje os nossos inimigos, né, podem ser nossos aliados. Né? Então, eu recomendo que vocês também olhem para a rede social, né, como uma oportunidade que a gente tem de realizar negócios e alavancar negócios. Não só a questão... Cássio, a sugestão hoje, então, no teu entendimento, é de que as emissoras têm que montar um cross. Sem dúvida. Mídia, com rádio, inserção, flash ao vivo, testemunhal, site. Sem dúvida, Jailson. Obrigado por ser tão sintético, mas é isso. Acho que cada vez mais, quando o anunciante quer métrica, né, ele quer estabelecer uma conexão direta de relacionamento com o seu consumidor, né? A gente tem que oferecer para ele o que a gente tem chamado de experiência 360 graus. O que o rádio tem, gente? O rádio tem uma virtude absurda, que é a sua capacidade de mobilização. A gente passa o dia inteiro, gente. A gente não faz outra coisa na bendita da vida senão liga agora, faça isso, passe lá, compre. Vocês percebem que a maioria dos verbos que a gente usa na nossa programação são verbos fortes, são verbos incisivos. Então, a gente passa o dia inteiro mobilizando a nossa audiência, o dia inteiro mobilizando a nossa audiência. Então, a gente tem a oportunidade de entregar para esse anunciante
uma experiência presencial através de qualquer mecânica promocional, de pedágio na porta da loja do anunciante, ou mesmo, como disse o Jailson, um flash. Estou aqui pegando coisas, não estou dizendo produzir mega evento, não. Estou falando uma ação pontual de flash direto do ponto de venda do nosso cliente. Antigamente, no tempo lá que eu conheci o Reis, precisava de linha, precisava de maleta. Hoje a gente entra ao vivo desse negócio aqui, a qualquer hora, com qualidade de som. Então, a gente pode entregar 360 graus. Experiência presencial, obviamente que, como bem disse o Joilson, as nossas audiências, o rádio cresce, a audiência no mundo inteiro. Nós não estamos perdendo audiência para ninguém, pelo contrário. Então, nós não temos nenhum problema de autoestima quanto à audiência, diferente de outros meios que estão perdendo relevância. Nós não estamos perdendo audiência. Então, a gente entrega uma experiência presencial, entrega uma audiência forte, onde frequência é fundamental. A gente não pode esquecer que princípio de comunicação é repetição. Né? Todos nós aqui admiramos o Silvio Santos pela sua capacidade de retomar e recuperar pontos tão importantes quando ele está discutindo. Ele repete, ele parece, como ele mesmo se intitulou, o peru que fala. Né? Ele volta sempre ao assunto. Então, o rádio permite frequência. Né? Então, e tem redes sociais bastante ativas. Né? Então, qualquer uma das nossas rádios tem Facebook ativo, tem Instagram ativo e tem a sua audiência no streaming. Então, eu recomendo que a gente comece a entregar essa experiência de 360. E aí, como eu disse, a nossa venda ficou mais difícil. Ficou mais trabalhosa. O nosso executivo, o nosso vendedor, o nosso representante na frente do cliente tem que entregar para ele uma coisa mais abrangente. Precisa parar de ficar com aquela conversa de por que você está fazendo a rádio A e não está fazendo a rádio B? Ou porque não faz a C, eu dou mais 5%, bonifico, não sei o quê, e aí a gente acaba dando tiro no pé, jogando nossos preços para baixo, nosso posicionamento para baixo, etc. Então, é muito importante que a gente comece a olhar para a nossa equipe, né? E treinar essa equipe para enfrentar esse momento e essa demanda. Acho que o Jailson quer falar alguma coisa? Não, tranquilo. Você estava falando na questão do rádio ali, e eu queria só fortalecer tudo que você falou aí, do momento em que estamos passando, né? As pessoas, agora pela pandemia, né? Mas antes pandemia, as pessoas cada vez mais pressa, né, Cássio? E pouco tempo para ficar parando para leitura, ou mesmo para assistir televisão, com todo respeito à TV, mas como a relevância do áudio, né? Como o áudio se tornou importante. Prova disso é os grandes portais fazendo podcast, né? As pessoas, e aí vem a calhar justamente no que você fala, né? As pessoas, mesmo com pressa, se movimentando bastante, mas o áudio ele está acompanhando, seja através de música, emissora de rádio, etc, etc, etc. Então, só queria fortalecer isso, que realmente nós temos que fazer um bom produto, colocar à disposição e nós conseguimos atingir as pessoas. Claro, tem várias maneiras de chamar a atenção dela, com as redes sociais e tal, né? Mas podemos atrair para dentro do rádio, né? Com certeza absoluta. Exatamente, né? Acho que o ciclo de venda ele ficou mais completo, mais complexo e mais trabalhoso. Mas, pelo contrário, não ficou menos atraente. Pelo contrário, ficou muito mais desafiador. Quem trabalha com a área de vendas, desafio é a palavra que tira a gente da cama todo dia de manhã. Não é isso? Então, acho que a gente tem que olhar muito para essa entrega 360 graus e, se possível, sempre que possível, ter conteúdos proprietários. Vou contar para vocês aqui uma particularidade nossa aqui na Mix. Eu estou de volta aqui ao Grupo Mix há 1 ano e pouquinho. E quando a gente voltou, um dos meus primeiros desafios foi construir um planejamento comercial de produtos, principalmente proprietários.
Tivemos algumas experiências já no ano passado, exitosas, com boas vendas, bom resultado comercial, mas o que nos credenciou para que, nesse ano de 2020, a gente saísse com produtos muito agressivos no mercado. Para vocês terem uma ideia, não sei se todos sabem, e não entendam de outra forma, que eu não estou usando, que eu estou usando meramente como ilustração e exemplo, não estou querendo promover a Mix, nada disso não é do meu feitio. Mas a gente saiu esse ano aqui com alguns produtos como o navio da Mix. O que é o navio da Mix? A gente freta um transatlântico, o Fred, que está aí, teve o prazer de ir conosco, freta um transatlântico e faz o maior festival de música on-board do mundo. Então, o ano passado, a gente realizou, por 3 dias, o maior festival de música on-board no mundo. Num transatlântico, vendemos 1.500 cabines, tinha 3.500 pessoas confinadas, vendemos patrocínio, vendemos cabine, vendemos. Muito bem, saí com o plano do navio de 2020. Já vendi cabine, vendi plano, etc. Além do navio, a gente tinha planejado para esse ano um voo fretado para Orlando e um voo fretado para o Rock in Rio, Lisboa, além de outras situações. Por que eu digo a coisa do proprietário? Esses pacotes, esses projetos quase que anuais, eu tenho uma entrega muito grande. Pelo fato de ele ser proprietário, eu vendo, entre aspas, ao preço que eu quiser, e tem o compromisso do anunciante por um período mais extenso. Nós entramos na pandemia, Jair, com um monte de dinheiro em casa, um monte de contrato em casa. Né? Então, eu tinha, olhando para o caixa da companhia, compromissos já realizados. Eu não comecei abril com venda praticamente a zero, a mesma coisa maio, a mesma coisa junho. Especialmente o primeiro trimestre, é claro que eu tive que renegociar prazo, tive que renegociar um monte de coisa. Para vocês terem uma ideia, o avião de Portugal, de Lisboa, partia no começo de junho. A gente tinha comprado passagens aéreas, reservado hotel, tinha uma logística toda montada, teve que ser desmontada. Mas, a par disso, eu consegui preservar muito dessas receitas ao longo desse ano. Então, doeu menos para nós, ao menos no primeiro quadrimestre, no primeiro trimestre da pandemia, o fato de termos produtos proprietários. Aí o Nelson Paulo vai dizer, Cássio, mas eu aqui em Joaçaba não consigo fazer o navio. Com certeza que não. Eu entendo isso. Mas eu desafio vocês a pensarem localmente onde tem oportunidades para que a gente faça e desenvolva e construa produtos proprietários, né? Onde você construa com os seus anunciantes uma relação mais perene de patrocínio, com pagamentos regulares. E isso, o fato da gente ter produtos proprietários, facilitou muito a nossa vida. Conversando aqui com os meus pares de outras emissoras de São Paulo, eu sofri muito menos. Não estou dizendo que eu não sofri, não é verdade. Sofremos muito. Mas se eu não tivesse essa condição de ter produtos proprietários, a gente sofreria muito mais. Já estava trabalhando planejado. Planejamento, né? Então, eu agora estou terminando já o planejamento 2021, porque muitos desses produtos também caíram para o ano que vem. O nosso navio, que era de novembro desse ano, foi para março do ano que vem, o Rock in Rio foi para junho do ano que vem, o Lollapalooza espera-se, dizem que em dezembro desse ano, eu não acredito, mas certamente irá para o ano que vem. O avião de Orlando nós estamos tentando manter em novembro desse ano ainda, esperando que o Trump flexibilize a entrada de brasileiros. Enfim, olhando, então, para esse tópico, né? O primeiro tópico que a gente conversou foi que o nosso mercado mudou,
o segundo tópico, o que espera o anunciante. Então, ele espera métricas, só recapitulando, né? Métricas compatíveis, ele espera estabelecer uma conexão direta com os seus consumidores. Quem faz isso melhor que o rádio, eu não conheço. Ele espera entregas 360 graus, multimídia, multiplataforma, e espera encontrar conteúdos exclusivos e proprietários. Acácio, o Marco Aurélio perguntou aqui se você pode repetir para a gente, né, o ciclo de vendas. Né? Se você pode repetir para nós aí. É completo, complexo e desafiador, é isso? Isso. Poxa, eu falei de improviso, agora vocês estão me pegando. Eu acho assim, que o ciclo de vendas... Obrigado, Marco. Obrigado, você não estava dormindo, que bom. Então, o ciclo de vendas ficou muito mais complexo, porque nós precisamos entregar mais e melhor, mais completo, porque ele passou a ser multiplataforma, então o nosso executivo tem que pensar digital, tem que pensar na experiência presencial, né? E desafiador, porque a gente está sendo demandado e disputando o mesmo dinheiro com mais mídias, né? Então, muitos de nós foi treinado para discutir, ora com a televisão regional, ora com o jornal local, ou com a revista local, ou com as emissoras locais, se fosse AM ou FM, etc. Essa era o universo, olhando lá de novo para o iceberg, era o tamanho do nosso desafio. Hoje, o nosso desafio são esses caras, mais o cinema, mais o Facebook, mais o Instagram, mais a live, mais, né? Mais tudo. Né? Acácio, eu queria aproveitar que você está tocando nesse assunto aqui. Você falou um negócio importante no início da nossa conversa aqui, que vem de encontro à pergunta do Marco Aurélio. Você falou, até usou um termo de que as pessoas, os mídias das agências, ou quem toma decisão em algumas empresas até, são pessoas mais jovens. Isso. E conhecem o rádio, tudo, mas, digamos assim, as opções delas são para outras mídias. Qual a experiência que você, enquanto gestor comercial, tem em relação a isso? O que nós podemos fazer para quebrar essa barreira? Que isso é importante. Quem está decidindo mídia hoje é uma pessoa que daqui a pouco já nasceu, já existia iPhone, já existia o smartphone, já tinha outras mídias que, de certa forma, têm alguma relevância no dia a dia. Até parece que a gente combinou, porque você está aqui na minha sequência do meu roteiro aqui da nossa conversa. Estou conectado contigo aqui. Muito obrigado. Eu só queria voltar aqui, eu não vou fugir da tua pergunta, Jair, claro que não, e ela é muito oportuna. A gente estava falando do mundo digital. Qual é a grande ambição hoje do Spotify, Daniel? Grande ambição do Spotify hoje é produzir conteúdo e fazer companhia. Porque o Spotify, tocador de música, ele não é concorrente do rádio. Ele é concorrente do CD, ele é concorrente do LP, ele é concorrente de qualquer outra coisa, qualquer outro dispositivo tocador de música. Eu não conheço ninguém que ouça rádio para ouvir música. Eu não conheço ninguém que ouça rádio para ouvir notícia. Eu conheço todo mundo que ouve rádio para ter companhia. Então, quando você vai para os dispositivos hoje, tocadores de música, o que eles querem? Eles querem podcast, eles querem conteúdo, eles querem companhia, coisa que eles não faziam. Né? Então, acho que esse é um ponto que eu queria ter falado lá atrás e me escapou, Jair, e acho que é importante do ponto de vista de argumentação, de venda das nossas equipes na frente do cliente. Porque eu vejo muito cliente falando assim, e agora, hein? O rádio vai acabar, esse negócio de Spotify é maravilhoso. E a gente tem que dizer, não, senhor, o sonho do Spotify é ser rádio. Né? Se você pegar e acessar o universo de pesquisas dos Estados Unidos, onde tem muito mais pesquisa disponível, os conteúdos são exitosos, distribuídos nessas plataformas on-demand, fundamentalmente são conteúdos de emissora de rádio e produzidos, podcasts produzidos por emissoras de rádio.
Frequentemente, quem aqui já ouviu podcast, frequentemente eu ouço os podcasts, só que nem trabalho universitário é. Coisa mal feita, mal acabada, sem roteiro, sem propósito. Como é que um anunciante pode se envolver com uma coisa dessa? Sem compromisso. Né? Então, mas, entrando na tua pergunta, né? O que a gente precisa fazer para enfrentar esses desafios que se avizinham? Né? Então, acho que como desafio estratégico, eu entendo que a gente precisa recuperar o protagonismo do rádio. Todos, especialmente vocês de Santa Catarina, conhecem o Beto Carreiro World. A maioria, creio que sim. Qual a diferença entre o Beto Carreiro World e a Disneylândia? Sob o ponto de vista de infraestrutura, nenhuma. A montanha-russa é muito parecida, provavelmente o fornecedor é o mesmo, o carrinho de não sei o quê, o elevador não sei o que lá, o estacionamento, o hambúrguer com queijo, a pipoca, a Coca-Cola. Conceitualmente e estruturalmente, nós estamos falando da mesma coisa. A estrutura que o Beto Carreiro oferece para os seus frequentadores e o que a Disneylândia oferece são relativamente iguais, guardadas algumas proporções, mas são relativamente iguais. O que é que difere uma coisa da outra? Aí eu vou dizer aqui de maneira simplista e provocativa. Só o Mickey Mouse, né? Só a magia. Né? Todos nós que já tivemos oportunidade de ver o Mickey Mouse, nossos olhos enchem de água, nosso sorriso abre. Isso é a magia. É como a Disney protege os seus pilares. Né? Então, entrando aqui para o nosso negócio, quem é que deve proteger o rádio? Quem é que tem que fortalecer o rádio? Quem é que tem que defender o rádio? Quem é que tem que jogar luz sobre o rádio? Somos nós. Então, nós temos como um desafio recuperar esse protagonismo. Como? Fazendo-o brilhar. Nos respeitando. Né? Respeitando as nossas práticas, as nossas pólices e os nossos valores. E aí eu começo a responder a tua pergunta. Quais são esses valores que a gente precisa recuperar e forçar? Né? Como um meio de comunicação, como eu acabei de falar, companheiro, único, íntimo, que tem a maior credibilidade dentre os meios de comunicação do mundo. A gente tem que bater isso, gente. O supermercado Angeloni, quando anuncia na CBN de Florianópolis, o que ele está querendo? Além de adequar a sua mensagem a um perfil melhor qualificado, de formador de opinião, ele quer que a CBN de Florianópolis transfira credibilidade para a marca dele. É isso que eu acho que a gente tem que voltar, né? É um dos pontos que a gente tem que voltar na discussão com os mídias, com os decisores de publicidade hoje. O que você quer com a sua campanha? Qual é a sua estratégia? Muitos deles, vocês não pasmem, não saberá responder. E nós estamos dizendo, se eu sou vendedor da CBN, eu vou dizer, eu vou trazer credibilidade para a sua mensagem publicitária, porque aqui é o meu comunicador, os caras ligam o rádio para ouvir o comunicador Zequia das Couves, o Pedrinho das Candongas, e esse cara tem credibilidade, é formador de opinião. Quando você cola o seu comercial nesse cara, ele está fazendo o quê? Ele está transferindo credibilidade. E quem faz isso melhor que o rádio? Ninguém. Então, a gente precisa voltar para o mercado e dizer, olha, eu tenho credibilidade. Temos que voltar para o mercado e dizer, olha, qualquer um pode consumir o rádio fazendo qualquer outra coisa. Eu durmo ouvindo rádio. E todas as rádios possíveis. Rádio faz companhia, eu tomo banho, trabalho, namoro, tudo, dirijo, tudo fazendo rádio, cozinho, não é isso? Que outro meio faz isso? É o único meio que não requer dedicação integral.
né? Você pode ouvir, eu estou aqui falando com vocês, meu radinho está ligado aqui atrás, né? Então, acho que é muito importante. Nós temos que voltar para o mercado e recuperar esse protagonismo do rádio, com uma atitude melhor, com uma qualificação da nossa percepção, aí passa pela qualidade da nossa equipe, do nosso material, da programação do ar. Então, todas as nossas redes sociais, todas as nossas comunicações precisam ser cuidadas, né? Eu digo que só se faz rádio com amor. Se não tiver amor, vai trabalhar no Bradesco, gente. Porque lá, 4, 5 horas, sei lá, fechou o caixa, vai embora para casa. A nossa vida não termina. Não termina. Então, ou você gosta desse negócio de verdade, né? E a gente precisa encontrar nas nossas equipes o que eu chamo de os louquinhos de rádio, gente que goste de rádio, que viva a rádio, que pense em rádio. O que eu posso fazer amanhã que eu não fiz ontem, né? Então, essa recuperação do protagonismo é muito importante, muito importante, muito. O Daniel fez um registro aqui, você falou agora do Spotify. Ai, meu Deus. Nós já estamos com 35 minutos de conversa aqui, a gente já vai para os 10 finais para depois responder as perguntas aí. Então, o pessoal já pode começar a mandar. Eu vou acelerar, tá? E o Daniel colocou aqui, ó, bem pontuado sobre o Spotify. Fora que o consumo entre as plataformas são complementares. Por exemplo, se descobre música ouvindo rádio. Daí as pessoas vão procurar depois o Spotify. Mas onde é que elas descobrem a música? No rádio. E não, isso... A grande curadoria, certamente, obrigado, Daniel. A grande curadoria do Spotify é feita pelo rádio. Lamentavelmente, um monte de artista burro, né? Burro, não tem outra forma de adjetivar, vivem cercados por um monte de puxa-saco. Então, o cara alavanca a música dele no Spotify. Eu já encontrei trem de metrô aqui na Avenida Paulista, 2 milhões de cliques do Spotify da música tal. Eu nunca ouvi a música. Ele está anabolizando uma audiência que não existe, ele está se enganando. E nisso o Daniel tem toda a razão. A música da trilha da novela, quem fazia era o rádio. A música do Spotify, quem faz é o rádio. Quem é o grande curador de música é o rádio, né? Então, tem um grande empresário, Daniel sabe quem, do ramo sertanejo, ele achava que ele fazia as duplas dele produzindo CD pirata e distribuindo em feira. Mas as duplas dele só aconteceram quando foram tocar no rádio, né? E acho que deve ser hoje a maior dupla sertaneja do Brasil. Então, precisamos enfrentar essas miopias com argumento. E como é que a gente enfrenta essa miopia com argumento? Qualificando as nossas equipes para enfrentar esse discurso do mercado. Nós temos que aprender a vender soluções para os nossos clientes, né? Entender com maior profundidade, né? Vendendo o rádio como uma ferramenta de soluções de venda para os anunciantes, né? Não existe segunda oportunidade para a gente causar uma primeira boa impressão. Então, a gente não pode perder uma oportunidade na frente de um anunciante, né, que a gente não ofereça uma solução que resolva o problema dele. Porque, via de regra, nossas equipes comerciais estão muito preocupadas em resolver o seu problema de venda, né? E se esquecem que a solução do nosso problema de venda passa forçosamente pela solução do problema de venda do anunciante. Então, se a gente não resolver o problema desse cara, não resolveremos o nosso, que é de venda. Ao voltarmos para a rádio com um pedido mentiroso, né, que não vai trazer retorno para o anunciante, esse pedido não será renovado. E nós voltamos a continuar com o mesmo problema. É burro isso, de novo a expressão, né? Horrorosa. Mas a gente tem que qualificar a nossa equipe para olhar para o cliente e falar assim: qual é a solução que eu vou oferecer para esse cara? Esse cara tem problema de giro, de tráfego no ponto de venda?
Ele tem problema de margem, o produto dele vende ou não vende, tem preço ou não tem, o concorrente tem ou não tem. Quantas vezes a nossa equipe comercial que foi vendendo o cliente A não foi visitar o concorrente dele? Ou hoje em dia, pelo amor de Deus, de novo o mundo digital nos favorece. Entra aqui na internet e procura o concorrente dele, você vai aprender. Se prepare para ir para a reunião com o cliente, entenda o negócio dele, ainda que superficialmente, entre no comércio dele, na loja dele, veja o que o cara está fazendo, entre nas redes sociais dele, entre no site dele, converse, se possível, com o consumidor dele, para você poder chegar na frente do anunciante e tentar conversar de igual para igual e poder, nós que, em tese, conhecemos o nosso negócio, oferecer para ele a melhor opção para o nosso negócio. Olha, aqui jingle não vai funcionar. Eu vou fazer uma ação aqui no teu ponto de venda, vou trazer a viatura da rádio, vou trazer o comunicador Pedrinho das Couves, vai fazer aqui um flash, vamos dar brinde, etc. Tem N situações, e todos nós aqui sabemos, não, eu vou botar um testemunhal na voz do comunicador, não sei o quê, você vai ver como ele vai vender. Antes disso, eu vou trazer ele aqui para te conhecer, para entender o seu negócio, para que ele possa passar credibilidade. Esse é o trabalho que a gente tem que fazer. Nós não somos tirador de pedido, né? Então, precisa mudar muito a lógica disso e temos que trabalhar muito, né, a cabeça e a preparação das nossas equipes. Não precisa contratar treinador, não precisa nada. Bota o chefe cobrando, questionando, foi lá, falou o quê? O que ele respondeu? Você devia ter argumentado isso, você devia ter preparado a proposta assim. Deixa eu ver aqui. Dizer, duas cabeças pensam melhor do que uma, né? Qual é o problema que a comunicação precisa resolver, né? Qual é o problema que ela precisa resolver que nós temos capacidade para isso, né? Inclusive dizer para ele, no limite, acho pouco provável, que a gente vai dizer, ó, isso não é comigo, isso é com a rádio tal. Né? Até no limite. Porque no dia que a gente fizer isso, tenho certeza que a nossa vida passa a mudar. E aí a gente parou de vender desconto, né? Então, outra, nós precisamos, né, estar preparado para o que é efetivamente a publicidade, né? O rádio tem muitas características, mas a gente também tem que saber usar isso, né? E passar a se respeitar, né? Voltando ao exemplo do Mickey Mouse, né? Eu tenho uma experiência com a Disney. Um dia pergunto para os americanos, falo assim, mas como é que a fantasia do Mickey Mouse é guardada numa turnê internacional? Aí ele responde, Acácio, por favor, refira-se aos astros. Oh, desculpe, como é que os astros são transportados numa turnê internacional? De primeira classe, é claro, responde o executivo da Disney. Então, para vocês terem uma ideia, o nível de preocupação que a Disney tem em proteger os seus pilares, né? Despacha, entre aspas, está pronto como almoçando, ouvindo aqui. Alô? Oi. O Nelson, eu acho que está com o microfone do Nelson Paulo ligado, Nelson, e deu uma interferência aqui, mas pode continuar, Cássio, por favor. Notícia boa é que o Nelson não está dormindo, já é bom. Oh, isso é bom. Então, a gente precisa cuidar do nosso negócio, né? Então, a gente precisa treinar essa equipe, precisamos parar de vender desconto, parar de desvender o concorrente. É necessário que a gente faça isso, né? A gente tem que se respeitar. Para se respeitar, tem que passar a respeitar primeiro os outros, né? Hoje em dia, nos mercados maiores, onde são mais estruturados, a nossa venda mais complexa, Jailson, ela também precisa que a gente trabalhe nas duas pontas, na agência e no cliente. Aquela conversa nos mercados maiores, que o executivo visita a agência e acabou, né? Hoje, a gente precisa, e é fundamental,
que a gente faça um trabalho, né, na agência de propaganda, não há dúvida, né, para que a gente entre nos planos, para que a gente ouça um briefing e entenda exatamente qual é a demanda do anunciante, mas também precisamos botar a cara na frente do anunciante e discutir com ele soluções de mercado para ele, né? Quando ele percebe que a gente não está lá para fazer uma venda e sim para levar solução para ele, a nossa relação com ele muda e a gente para de falar de preço, né? Então, acho que é muito importante que a gente faça isso. A gente precisa, Joilson, e as nossas equipes, precisamos aprender a dizer não. Eu sei que é muito difícil num negócio como o nosso, que não tem prateleira, que a gente estoura o break, faz breaks gigantes, que a gente, às vezes, muitos de nós, avilta preço, desconto, rasga a tabela. Mas não agora, mas assim que possível, a chegada à hora de recuperação de preço. E, para isso, a gente tem que passar por não. Né? E tem uma coisa que está amarrada a esse não, né? Que o nosso executivo tem que dizer não, ele tem que estar preparado para vender solução. Porque quando ele vende solução, a relação muda e ninguém fica falando muito mais de preço. Ótimo, muito bom. Né? A gente precisa vender mais o rádio. Né? Há quanto tempo, né? Eu lembro, ainda existe o prêmio da Caert, Jailson? Existe. É uma iniciativa maravilhosa, né? Quer dizer, premiar as peças do rádio, premiar os profissionais do rádio. Acho que isso é uma... Sempre fui fã e incentivador desse prêmio, e esse é o tipo da coisa que a gente tem que fazer. Não sei se hoje está contemplada a área comercial, talvez a gente precise contemplar isso, talvez a gente precise também contemplar e trazer o melhor anunciante do rádio, etc., etc., né? Como eu falei, vender as nossas entregas digitais, acho que é muito importante. Falei para vocês, citei o exemplo, nosso pacotinho aqui de Dia dos Pais tem um carrossel no Instagram, carrossel de produto do anunciante. A calça, o vestido, o celular, o pacote de telefonia está lá rodando no pacote do carrossel, né? Vender experiência, capacidade que o rádio tem, né, de mobilizar. Nós precisamos mudar muito a nossa postura perante o cliente, né? Essa coisa do executivo, do eu me basto, o meu cliente, não existe mais. Por uma venda mais complexa, como é que eu falei, Jesus? Me ajuda. Complexa, completa e desafiadora. Desafiadora, um vendedor, eu me basto, o meu cliente, não existe mais. Ou ele traz o briefing para dentro de casa, a gente conversa e etc. Né? E acho que tem um ponto aqui que é crucial, eu sei que nós precisamos apertar o tempo, né? Nós precisamos voltar para o mercado e, entre aspas, com toda a tranquilidade do mundo, falar para as pessoas: por que anunciar no rádio? Né? A gente precisa dizer isso. Né? A gente precisa ensinar o anunciante que frequência é igual repetição. Você só consegue fazer isso no rádio, porque a gente tem um custo relativo de produção barato, a gente tem um custo relativo de produção barato e a gente pode entregar para ele frequência. Né? E isso permite que ele tenha cobertura rápida. Nenhum meio de comunicação oferece a rapidez de cobertura que o rádio tem, né? Que é o único meio que potencializa outros meios. Então, uma campanha de televisão ela é reforçada no rádio, uma campanha de outdoor é reforçada no rádio, uma campanha no digital é reforçada no rádio. E a gente precisa dizer isso para o anunciante. Como a gente oferece frequência e cobertura rápida, o investimento dele em outros meios passa a ser um pouco menor, para atingir ou mesmo ou um público maior ainda. Né?
O nosso meio é gratuito. Ninguém paga nada para consumir o rádio. Nunca. Né? Então, o cara quer ser assinante do Spotify, tem que pagar. Ele quer assistir um filme no Netflix, tem que pagar. Quer ver um documentário no YouTube sem publicidade, tem que pagar. Quer assinar, quer ter conteúdo ao site dos jornais, tem que pagar. Das revistas, tem que pagar. Que outro meio que se viabiliza exclusivamente pela publicidade? Né? Nós. Né? Então, precisamos bater isso. Né? Precisamos voltar para o mercado e insistir. O mundo digital foi feito para o rádio. Né? Tanto é, eu vou contar uma particularidade, alguns aqui até sabem, eu fui coordenador nacional pela ABERT do rádio digital no Brasil. Por que a gente abandonou esse processo? Primeiro, que a gente não fechou questão contra a tecnologia. Segundo, que a gente não precisa. Nós já fomos digitalizados, sem nada, nós já estamos aqui. No Brasil, não tem fábrica de receptor de rádio há mais de 10 anos. E o rádio cresce de audiência. Né? Então, isso é uma prova de que o mundo digital foi feito para o rádio. Como eu falei, o rádio não demanda atenção integral para o seu consumo. Que outro meio? Nós vamos voltar e bater esse ponto. O rádio permite segmentação por gênero, por faixa etária, por ritmo musical, por linguagem. Você quer fazer uma rádio mais popular, menos popular, mais jovem, mais formadora de opinião, jornalística mais velha, mais jovem, mais não sei o quê. Dá para fazer tudo isso no rádio. Né? Que outro meio permite isso? Né? E a segmentação permite que o anunciante gaste menos dinheiro, né? De maneira errática por aí. Nós temos um custo relativo baixo de produção e veiculação, estamos distribuindo em multiplataformas, é um meio de maior credibilidade, né? É o único meio que emociona, que é amigo, que é companheiro, que vai com você a qualquer lugar, onde você quiser. É o único meio que suscita a imaginação. Quantos de nós aqui já não ouvimos a seguinte frase ao receber uma visita na rádio e, eventualmente, apresentar um comunicador do nosso time? Poxa, eu pensei que ele fosse mais alto. Poxa, eu pensei que ela fosse mais gorda. Poxa, eu pensei que ela fosse mais bonita. Poxa, eu pensei que não sei o quê. Né? Por quê? Porque o rádio suscita a imaginação. Que meio de comunicação, gente, faz que marca, melhor dizendo, que marca que faz com que as pessoas peguem um adesivo e colhem no vidro ou na lataria do seu carro? Que marca faz isso? Que gênero? Que mídia? Nenhuma. Quando o cara vai lá e pega o adesivo da rádio dele, põe no carro, o que ele está dizendo para usar ao redor? Essa é a minha rádio. É a minha rádio. Fala mal da rádio dele para ele, para você ver o que vai acontecer. Né? Então, essa questão da imaginação, da posse, da relação que o rádio tem com a audiência é única. E a gente precisa voltar para o mercado e dizer isso. E, por último, como acho que ponto de venda do rádio, o rádio é a última mídia a ser consumida antes da compra. Olha que poder que tem o rádio. Todos nós vamos ao supermercado de carro com o rádio ligado. Qual é a última coisa que a gente desliga do carro? O rádio, antes de entrar. Ah, não satisfeito? Bota o fone de ouvido e vai ouvindo o bendito da rádio aqui, ou no Walkman, ou qualquer outro dispositivo. Então, o rádio leva o consumidor ao ponto de venda, acompanha ele dentro do ponto de venda. Então, acho que a gente precisa muito reforçar esses pontos. Precisamos voltar para o mercado e dizer que o rádio, no Brasil e no mundo, on e offline, que tem as suas audiências crescendo, né?
E é muito importante isso. O rádio não morreu, está vivo, cada vez mais pujante. Eu vou dar para vocês um dado. Nós estamos aqui, o Daniel sabe disso, numa batalha com o Ibope. O Ibope vem, em média, a nossa rádio e diz lá, olha, a tua cobertura máxima, no nosso caso, é 1,5 milhão de pessoas. Muito bem, 1,5 milhão. É isso que o anunciante compra, tá certo? Se ele vai fazer uma campanha de um mês, ele compra audiência de um mês, tá certo? Aí eu vou lá nos meus streamings, nos aplicativos, na audiência no Tudo Rádio, na audiência do nosso site, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter, meço as nossas audiências. Qual é a audiência da Mix nos streamings? 3.400.000 ouvintes. Pasmem, eu tenho mais do que o dobro de ouvintes que entram e se conectam à Mix num período de um mês, mesmo período, mais do que o dobro do que o Ibope diz que eu tenho. Eu tenho que ir para o mercado, enfrentar o mercado e dizer, olha, tem uma informação aqui, desconecte. O Ibope diz que eu tenho 1,5 milhão de ouvintes e o meu streaming, auditado por um software internacional, diz que eu tenho 3,5 milhões. 2 milhões de ouvintes a mais. A gente tem que enfrentar e tem que dizer isso no mercado. Então, as nossas audiências estão crescendo. Começou a pandemia, uma discussão que a gente teve aqui interna. Poxa, o que vai acontecer com o rádio? Vai crescer. Como cresceu, é claro, a audiência do rádio é predominantemente doméstica. Vai crescer, e cresceu. E até acho que, de novo, o Ibope não conseguiu medir adequadamente esse crescimento, porque, na minha forma de entender, é superior. No meu chute de 35 anos de idade. Acho que é isso, Jailson. Vamos encaminhando aqui, então. Tem algumas perguntas aqui rapidamente. Jailson. Oi, Nelson. O mercado, respondendo a tua pergunta, por que anunciar em rádio é bom? Rádio vende, gente. Rádio vende. Nós somos prova viva disso. O Nelson me chamou aqui. Quer fazer pergunta, Nelson? Jailson, eu gostaria apenas de participar. Primeiramente, parabenizando você pela intermediação, a Caerte pela ideia de fazer essa parceria com a Cássio, meu irmão, meu ídolo, meu guru. Estamos há muito tempo, há muitos anos, em contato via redes de rádio, que a gente participou juntos, inclusive. Eu sou um fiel admirador da Cássio, um júnior muito experiente. E eu gostaria, colaborando, eu gostaria de dizer para vocês, eu não sei se a Cássio concorda comigo, que nós temos que continuar mantendo o cliente alerta e lembrá-lo que existe uma venda represada muito grande. As pessoas que não perderam o poder aquisitivo não têm o que fazer com o dinheiro hoje, não pode viajar, não pode sair, tem que manter distanciamento e tal. Isso inibe a compra. E assim que passar essa pandemia, certamente, na minha opinião, deverá haver aí um boom de vendas. Em vários setores, turismo, hotelaria, transporte aéreo, linha branca, veículos, sei lá. Nós temos feito isso e tem dado resultado. Manter a expectativa positiva do lojista, que deve haver um represamento de vendas muito grande. Um abraço a Cássio, parabéns mais uma vez pelo teu trabalho, cada vez melhor. Muito obrigado. Nelson, eu acho que você tem toda a razão. Existe aí uma angústia represada, que certamente ela vai se manifestar no pós-Covid. Muitos segmentos tiveram e não conseguiram voltar às suas operações. Eu tenho certeza, você tem toda a razão, que especialmente fora de casa, isso vai ter um boom gigantesco. A nossa esperança, é tão verdade que você está falando, que, por exemplo, o avião de Orlando, que nós vamos estar planejado para a gente fazer ainda esse ano, eu venho mantendo ele no nosso radar e em produção, por conta que eu acho que no dia que abrir,
vai vender muito rápido. Isso apesar do dólar a 5, apesar do Covid, as pessoas estão angustiadas e precisam e querem botar a cabeça para fora do buraco, né? Seja de consumo, seja de viagem, seja de sair de casa simplesmente. As pessoas são senhoras dos seus destinos e o ser humano é senhor do seu destino e está contrariado por estar confinado. Assim que a gente tiver a largada da boiada, eu tenho certeza que tem um consumo grande por vir. Eu acho sua colocação muito positiva e vou adotá-la. Muito obrigado, saudade de você. Também acredito nisso aí. Um abraço para o Nelson. O Marco Aurélio agora ele citou para nós aqui, o Acácio, você falou do prêmio da Caerte, a gente já está indo para a 11ª edição, tá? Eu cheguei a ser jurado e presidente do júri. É mesmo, é? Ele destaca também spot e jingle, além dos comerciais de TV, tá? Então, ele além da premiação dos profissionais, ele também tem uma questão de premiar alguns materiais produzidos na questão de anunciantes, tá? Muito bom, parabéns. O Maurício, da Rádio Entre Rios Palmitos, tá? Perguntou aqui, ó, em tempos de pandemia, a realização de live se tornou uma constante, né? Como que o rádio deve lidar com esse tipo de concorrência, na tua opinião, Acácio? Para nossa sorte, é uma ameaça que está se esvaindo, né? Porque nós mesmos aqui fizemos umas meia dúzia de lives, tive muita dificuldade comercial e morria de inveja de ver um monte de live cheia de marcas e morria de inveja ouvindo o que falavam sobre o valor das cotas de patrocínio comercializadas. E aí, né, botando um pouco mais de luz nesse assunto, olhando um pouco mais para esse iceberg, o que acabou acontecendo é que o artista, né, e o anunciante acharam que se bastam, né? Então, o anunciante procurou direto o artista Zezinho das Couves, que botou a marca lá, realizou a live, subiu na sua audiência, né? Nós começamos a analisar, teve artista que vendeu live com 120 mil assistentes simultâneos, a sua segunda live com 70 mil e a sua terceira live com 30 mil, né? O que foi, para o nosso negócio, bom, porque é importante que esses dois players dessa cadeia que achavam que não precisavam de um intermediário, eles precisam. E quem é o intermediário desse negócio, Adilson? Somos nós, né? Quem é capaz de promover esse evento, Daniel? Somos nós. Quem é capaz de fazer a devida curadoria desse evento? Somos nós. Então, quando eles bypassam a gente por qualquer motivo, né, devem ter o seu, né, não olharam para o seu iceberg e acharam que o iceberg deles era só aquela pontinha para fora d'água, morreram abraçados, né? Graças a Deus, esse fenômeno se confirmou rapidamente, né? Quem aguenta ver a mesma live do mesmo artista 54 vezes por ano, né? O artista se apresenta 54 semanas por ano. Se a gente botar vezes 3, são 162 apresentações. Ninguém aguenta a segunda. Então, eles precisam da gente, graças a Deus, né? E acho que é importante a gente, na interlocução com esses players, reforçar esse nosso papel de nós somos o intermediário. Quem tem audiência somos nós. Não é o artista A, nem o anunciante B. Somos nós, né? É importante essa posição. Ó, Cássio, eu vou, desde já, te agradecer por você disponibilizar aí 1 hora e alguns minutos do teu tempo precioso para estar conosco aqui. Teu conteúdo foi de alto nível, tá? Foi de alto nível mesmo. Deu uma chacoalhada aqui em todas as equipes comerciais e quem acompanhou, porque é isso aí, nós temos que nos reinventar.
pontuou questões importantes, especialmente da questão de quem está decidindo mídia hoje, né? E nós temos que olhar para esse pessoal. Então, foi de grande valia. Já pedi teu contato de WhatsApp aqui para a gente manter conectado e trocar experiências. E eu tenho dito aqui que mais do que concorrente, minha rádio contra a rádio lá, eu acho que não é as rádios concorrer, e sim, nós temos outros concorrentes agora. Nós temos que fortalecer o meio, ter rádios boas, com boas programações, bons conteúdos, bem comercialmente, para nós poder aí sim concorrer com, como você citou, redes sociais, Spotify, Instagram, Facebook, etc, etc, etc. Então, ou seja, aonde tem cidades que o rádio é bom, o rádio é forte, várias emissoras boas, a gente chama atenção para as pessoas virem ouvir o rádio. Independente se vai ouvir vai ouvir outra emissora, enfim. Né? Então, foi de muita valia a tua passagem de conhecimento. Eu queria deixar aqui alguns minutos finais aí para você fazer suas considerações, né? E a Caerte, em nome do presidente Silvano, toda a diretoria, toda a equipe que trabalhou aqui para o nosso encontro aqui, te agradecer por você estar conosco aqui. Obrigado. Viu? Muito obrigado. É um privilégio, uma honra. Um abraço ao Silvano, a todos os queridos amigos de Santa Catarina, que o rádio me deu, né? O rádio que me deu, esses amigos, não foi... Eu não encontrei o Nelson Paulo numa esquina da vida, não encontrei o Paulo Veloso numa esquina da vida, encontrei o Silvano, etc., no rádio, né? Graças ao Reis, né? Encontrei no rádio. Então, o rádio me deu também isso. Eu quero, de verdade, do fundo do meu coração, me colocar à disposição da queridíssima Caerte, quem eu tenho, de novo, um carinho mais do que especial, e quero deixar aqui para vocês uma frase que foi a primeira frase a ser mencionada no rádio em 1923, né? Que continua viva como hoje. O rádio é o jornal de quem não sabe ler, é o mestre de quem não pode ir à escola, é o divertimento gratuito do pobre, é o animador de novas esperanças, é o consolador do enfermo, o guia dos sãos, desde que realizem com o espírito altruísta e elevado. Edgar Roquette Pinto, 1923, 7 de setembro de 1923. Esse é o legado do Roquette Pinto, continua vivo e cada vez mais vivo até hoje. Não só a descrição, como as nossas atividades. Que o façamos, né, com espírito altruísta e elevado. Um beijo, fiquem todos com Deus e tudo vai terminar bem. Cássio, obrigado. Bom final de semana para vocês. E, pessoal, obrigado a todos que nos acompanharam aí. Nos próximos dias a gente continua fazendo mais encontros, né, e sempre visando fortalecer o nosso meio. Precisamos ter rádios fortes em todas as praças, né, todas as rádios muito fortes para a gente poder cada vez estar mais forte também com as nossas emissoras aí. Grande abraço, amigos. Obrigado, viu, Joilson? Obrigado pela parceria, Jailson. Valeu. Abraço a todos, amigos.